A paz do Senhor para os irmãos, nosso povo bom, é um prazer muito grande poder contar com você aqui no nosso vídeo, acompanhando aqui esta instrução que nós estamos dando aqui através desses vídeos, falando de escatologia. Muito obrigado por você estar nos assistindo e também por estar compartilhando aí o nosso vídeo com outras pessoas. Com certeza, quem está assistindo aqui, está compartilhando, está contribuindo para que as pessoas se despertem para esse tema tão importante para o nosso momento que estamos vivendo, que é a escatologia, né? Que envolve o fim de todas as coisas, envolve a questão da salvação, né? A vida eterna. Estamos aqui falando sobre a vinda de Cristo, então tudo isso são assuntos de suma importância para a nossa geração, para o tempo que nós estamos vivendo, até porque cremos que fazemos parte dessa geração da volta de Jesus. Bom, nós estamos aqui caminhando firme, né, na sequência dos assuntos, procurando trazer esse estudo para vocês de uma forma cronológica, buscando trazer aqui o assunto embasado dentro da palavra de Deus, porque escatologia, se não tiver embasamento bíblico, fica complicado, né? É melhor você nem entrar. Então a gente está buscando trazer o assunto aqui sempre com embasamento bíblico, procurando ter cuidado, porque é claro que existem certos pontos que nós não encontramos uma resposta muito clara, até porque estamos falando de coisas futuras, então é difícil você entender certas coisas que ainda vão acontecer. Então, onde a Bíblia não tem voz, a gente prefere também não se precipitar. Mas nós vamos lá, vamos seguir em frente aqui dentro do nosso assunto, procurando trazer para vocês aqui as respostas às indagações relacionadas à escatologia e aquilo que Deus quis nos revelar pela sua vontade, pela sua palavra. Nós estamos procurando repassar aqui com muita honestidade, né? Com muita precisão, buscando o máximo de precisão à luz da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Bom, nós já falamos antes aqui que a segunda vinda de Cristo, Jesus já veio uma vez, há mais de 2.000 anos atrás. Jesus veio há 2.000 anos atrás e veio como um homem, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus e estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Essa segunda vinda de Jesus, ela começa com o arrebatamento, que é o primeiro advento, e, na verdade, ela termina com o segundo advento da segunda vinda de Jesus, que será quando ele vier nas nuvens do céu para julgar Israel, o anticristo, o falso profeta, o exército anticristo, e estará implantando o seu reino milenial. Então, quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, nós falamos de um evento que está dividido em dois adventos, dois grandes acontecimentos. Então, a segunda vinda de Cristo, na prática, ela começa com a igreja sendo arrebatada e ela termina com Jesus descendo no Monte das Oliveiras, como está relatado lá no livro de Zacarias, e estabelecendo o seu reino milenial. Então, é muito importante nós observarmos esse detalhe, né? Quando a gente fala da vinda de Cristo para a igreja, nós estamos falando de um fato que está reservado para a igreja e para mais ninguém. O arrebatamento é um acontecimento reservado para a igreja. Nós vamos mostrar isso para vocês que estão acompanhando aqui, os nossos irmãos e amigos. O arrebatamento não é um acontecimento para o mundo, é um acontecimento que está relacionado entre a igreja e Cristo. Por esta razão, o mundo não vai ver. O mundo só vai sentir os reflexos desse acontecimento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Temos algumas referências bíblicas que nos falam sobre o arrebatamento. Por que eu creio no arrebatamento da igreja? Porque eu acredito que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Eu acredito primeiro porque o próprio Jesus ele prometeu isso.
Lá em João capítulo 14, melhor dizendo, João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais vós também. Então Jesus aqui deixou muito claro que ele iria ser assunto aos céus, mas ele iria voltar. E ele iria voltar para buscar os seus, para buscar a igreja. Esses versículos que nós lemos aqui nos deixa com absoluta clareza de que Jesus está prometendo voltar para buscar a sua igreja. Esse acontecimento é um acontecimento reservado para os salvos, para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Nós encontramos com abundância a Bíblia explicando este acontecimento. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo, que recebeu uma revelação de Deus a respeito desse fato, desse acontecimento, a vinda de Cristo para a sua igreja, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios: eis que vos digo um mistério. Ora, se é mistério, é um segredo, é um fato que está oculto. No entanto, esse mistério foi revelado à igreja, não ao mundo, mas revelado à igreja. E Paulo continua dizendo: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí Paulo, na sequência do texto, começa a explicar como se dará esse acontecimento. Como será o arrebatamento da igreja? E ele explica com detalhes aqui que ele recebeu de Deus. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então Paulo está dizendo aqui que o arrebatamento é um mistério de Deus, revelado à igreja, e ele explica essa revelação que ele recebeu, Paulo recebeu, e ele transmite para a igreja. É algo que está restrito a nós, é um presente de Deus para nós, para aqueles que são fiéis a Cristo e que permanecem fiéis na sua caminhada. E ele explica aqui que o arrebatamento será dessa forma: no abrir e fechar de olhos, rapidamente. Não vai dar tempo para as pessoas verem o que está acontecendo. E aqui o texto diz que será ante o toque da trombeta, mediante o toque da trombeta, a última trombeta. Certamente, os acontecimentos que estamos vendo no mundo são trombetas que estão tocando, sinais de alerta para a humanidade. E esses sinais vão sendo elaborados e vão acontecendo no mundo até que, naquele grande dia, nós ouviremos a última trombeta. Essa última trombeta aqui é o último chamado, o último grito, o último alerta para a igreja. Quando finalmente o Senhor, através deste toque, reunirá os seus salvos, os santos dos quatro cantos da terra. Então o texto diz que diante desse toque que vai acontecer, os mortos ressuscitarão. Olha que coisa interessante. Aqueles que morreram em Cristo, fiéis, salvos, aqueles irmãos que até o fim da sua caminhada permaneceram fiéis, nós vamos reencontrá-los. Nós vamos matar a saudade dos nossos queridos irmãos que morreram fiéis em Cristo. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós estamos falando de ressurreição, não é reencarnação.
não é transmigração de alma, é ressurreição. As pessoas morreram, as suas almas foram para o paraíso, mas esses corpos que foram deteriorizados, que se desapareceram na terra, se desmancharam na terra, onde quer que esteja uma partícula de um salvo, esses corpos ressuscitarão gloriosos, e aqui o texto diz que ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, que estaremos vivos, ante ao toque da trombeta, nós seremos transformados. Os nossos corpos passarão por um processo de transformação e assim nós estaremos recebendo um corpo glorioso para estar com o Senhor para sempre. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo dá outras explicações muito interessantes sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ele fala, vamos seguir antes, já um pouquinho antes, o versículo 15 diz assim, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observe que o texto deixa bem claro aqui que nesse acontecimento, nesse fato aqui, Jesus não vai vir na terra. Jesus não vai pisar aqui. Jesus não vai pisar nessa terra quando ele for arrebatar a sua igreja. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. O encontro será nas alturas. Os mortos ressuscitarão. Em milésimos de segundo, nós também seremos transformados. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E de lá seremos transportados às mansões celestiais. Dê para vocês compreenderem que existe uma diferença entre o primeiro advento e o segundo advento. Nós vamos aprender lá na frente que o segundo advento, ou seja, a segunda vinda de Cristo lá no final da grande tribulação, terá características completamente diferentes. Todo olho verá, Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, vai acontecer um grande terremoto, ele vai destruir o exército do anticristo com o sopro da sua boca, mas aqui não. Aqui ninguém vai ver, ninguém vai contemplar. E ainda temos uma outra referência na palavra de Deus muito interessante falando sobre arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, versículos 38 até o 42, Jesus também falou sobre esse grande acontecimento, explicando o seguinte, olha só, Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mais à frente, no versículo 38, ele fala assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Em outro evangelho diz, estando dois na cama, será levado um e deixado o outro. Ou seja, repentino. O arrebatamento da igreja será um fato repentino. A própria palavra arrebatamento dá esse sentido de rápido, tirado com força. Será algo tão rápido, tão inesperado, que a humanidade não vai ver. O que eles vão perceber é que milhões e milhões de cristãos salvos desapareceram em toda a face da terra, porque foram arrebatados, foram levados para a glória pelo seu Senhor. Você já parou para analisar o pavor, o temor,
o desespero que tomará conta de tantas pessoas que estarão contemplando o desaparecimento, estarão presenciando isso, né? O desaparecimento dos seus entes queridos. E eles vão procurar de um lado para o outro e não vão achar, porque eles foram arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Pastor, como é que o senhor pode provar que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o próprio Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. O arrebatamento é o gatilho que dispara o princípio do juízo contra as nações, o princípio do juízo contra a humanidade que se rebelou contra Deus ao longo de toda a sua história. O arrebatamento é o princípio do cálice da ira de Deus sendo derramado sobre a humanidade, porque ele retira os seus salvos para estabelecer, para permitir o juízo sobre as nações, sobre os inimigos de Deus, da palavra de Deus. Bom, chegamos aqui ao final, nós paramos por aqui, já são 16 minutos, espero que vocês tenham compreendido o arrebatamento, como ele se dará e para quem será. Nós vamos continuar no próximo vídeo, falaremos sobre o tribunal de Cristo, ou seja, a igreja subiu, e agora? O que nós vamos fazer no céu? O que vai acontecer conosco depois do arrebatamento? Nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, esse acontecimento tão extraordinário e onde será, finalmente apresentado diante de Deus todas as nossas obras e seremos julgados por tudo que nós fizemos aqui como servos de Deus. Bom, muito obrigado aí por vocês terem participado. Continue compartilhando, continue comentando e você que não se inscreveu, está chegando pela primeira vez, se inscreva também aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando os nossos irmãos e amigos em nome do Senhor Jesus.